Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te louvamos por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo final de semana. Ó Deus, que em relação a esse encontro nosso, é sempre um final de semana prolongado, Senhor, e nós te louvamos porque também cada um tem suas atividades, em suas congregações, suas responsabilidades. E te louvamos, ó Deus, porque podemos nos encontrar e nesse tempo podemos estudar a Tua Palavra. Bendito seja o Teu nome, que o Senhor continue nos dando cada dia mais da Tua graça, para que a palavra compartilhada ela edifique, Senhor, fortaleça esse grupo de irmãos que tem sido assíduo a esse encontro e tem sido fiel ao estudo da Tua Palavra. Pai, eu desejo muito que cada um deles esteja sendo bem nutrido também nestes encontros, não só neles, mas também nestes encontros. Ó Deus, o nosso desejo maior é esse, edificar o corpo de Cristo à luz das Escrituras. Pai, que a graça do Senhor seja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. Acorda cedo, adianta o almoço, corre para a reunião, ajuda a Elis na atividade da escola, volta, pega mais trabalho, almoça, sai de um trabalho, vai para outro trabalho, ô glória! É isso mesmo, é desse jeito aí. Irmãos, então vamos voltar a Romanos, né? Hoje no capítulo 3, e é bem interessante assim, como Paulo está trabalhando essa questão do judeu e do gentio, diferenciando o chamado dele, deixando claro a forma como Deus o chamou, o propósito, né, do chamado dele, e como ele esclarece essas questões do judaísmo, né, e como ele vai tratando isso. Paulo é realmente muito, muito instrutivo. É isso aí, não empurra não que a fila é estreita. Então ele está falando no capítulo 2, encerrando o capítulo dizendo, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, né? E aí ele vai falar que o judeu verdadeiro é aquele que é interiormente, né? Ou seja, no espírito, não segundo a letra, né? E aquele cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E aí ele coloca agora, ele chega num ponto bem crítico aqui, porque em um momento vai parecer que ele desvalorizou completamente o judeu, desvalorizou completamente o judaísmo. E não é isso, irmãos, não é isso. O que Paulo está deixando bem claro é que nós não vamos nos apegar à letra, não vamos nos apegar a rituais, porque Deus não se serve de rituais, Ele se serve de amor, Ele se serve de fé, não é? Oi Adriana, glória a Deus. Então, ele começa assim, conflitar esses temas, mas nós vamos perceber que não há de fato conflito, ele próprio é judeu. Então ele não poderia falar mal da própria raça dele, da própria nação dele, do povo dele e dele mesmo, né? Não é este o caso. Então o capítulo 3 começa assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Então perceba que ele não está desvalorizando, ele não está desconstruindo o judaísmo, né? Não se trata disso, mas ele está pontuando, né, em cada momento o valor da fé, né, o valor do amor ao Senhor, o valor do relacionamento com Deus, que sobrepõe o amor à lei, o apego à lei, o apego aos rituais, né? Então é isso que ele está falando. Então, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ponto. Ponto. Isso nós não temos que discutir. Deus entregou a Torá aos judeus. Deus entregou a lei aos judeus. A palavra foi entregue aos judeus.
O primeiro evangelho foi escrito por um judeu. A maior parte do Novo Testamento foi escrita por esse judeu que nós estamos estudando agora. Então nós não podemos lançar fora o judaísmo, nem podemos lançar fora o judeu, nem podemos nos tornar antissemitas, antissemitas. Nós não podemos adotar essa postura porque ela não é correta. O nosso Salvador foi judeu, não é? Então nós temos que nos lembrar desses detalhes e tratar esses casos com cuidado, com cautela, sem discriminar, procurando compreender bem, cada ponto. Amém? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então, olha só o que ele está dizendo. Entre os judeus, houve quem não creu. Entre os judeus, houve quem não recebeu a palavra, quem não recebeu o evangelho. Não é? Agora, essa incredulidade deles não desfaz a fidelidade de Deus. Deus continua fiel. Não é? Então, aí ele afirma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Agora, se a minha injustiça enfatiza, traz para cima, a verdade, a justiça de Deus, então, o que eu vou dizer? Deus é injusto por aplicar a sua ira? Lembra? Deus nos salva da sua própria ira. Então ele é injusto por aplicar a sua própria ira? Não, ele não é. Com certeza ele não é. Ele aplica a sua ira porque o pecado exige uma punição. Se nós, sendo humanos, diante de uma transgressão, queremos ver uma punição, imagine Deus que não pode conviver, compactuar com o pecado, se ele não vai exigir uma punição para esse tipo de ação. Claro que vai. Claro que vai. E ele está sendo justo quando ele exige isso, porque ele é santo. Os padrões de Deus são elevadíssimos. E ele nos chama para esse estilo de vida. Ele nos chama para nos aproximarmos dele. Ele nos chama para vivermos em santidade. Ele nos trata, ele nos disciplina. E quando nos disciplina, está compartilhando conosco da sua santidade. Ora, então ele é justo sim ao aplicar a sua ira? Claro que sim, justíssimo. Então, ele está dizendo, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam? Ou seja, havia gente dizendo que Paulo ensinava assim, não gente, vamos praticar o mal para que venham bens. Meu Deus, isso é o cúmulo, é o cúmulo. Mesmo que ele não fosse, vamos dizer assim, um judeu messiânico, que é o caso dele a partir do momento que ele conhece Jesus, mesmo que ele não fosse, como judeu, seria isso horrível, do mesmo jeito. Não vamos praticar o mal para que venham bens. Não é assim que a Bíblia ensina, não. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, é incoerente as acusações que faziam, são incoerentes, eram incoerentes as acusações que faziam contra Paulo. Versículo 9. Que se conclui?
Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não é? Paulo está citando aqui Salmos 14, de 1 a 3, e Salmos 53, de 1 a 3 também. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Uau! Dini Alves, Deus te abençoe, seja bem-vinda, boa noite. Estamos estudando ou meditando em Romanos capítulo 3, chegamos agora ao versículo 18. Você é bem-vinda, se quiser ficar conosco, tá bom? Então, essa é a situação que Paulo está expondo daqueles que se chegaram, né? Nós temos alguma vantagem, qualquer vantagem, porque não somos judeus? Não tem vantagem nenhuma, não, de forma nenhuma. Né? Então todos estão debaixo do pecado, não há justo nenhum. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum, novamente, nenhum. Não é? Então o Senhor encerrou toda a humanidade debaixo da lei e debaixo do pecado, para que com a manifestação de Cristo todos possam ser livres da ira dele. Por quê? Porque diante do pecado, Deus vai exigir punição. Não é? Ele primeiro providenciou uma alternativa para o povo judeu. A primeira alternativa que ele ofereceu ao povo judeu foi o sacrifício de um animal inocente para cobrir o pecado. Não é? É o que nós vamos ver durante a travessia do deserto, né? E depois dessa travessia também, quando o templo passou a existir, havia o sacrifício de animais inocentes para que o sangue de um inocente cobrisse o pecado daquele que era culpado. Pastora Cássia, boa noite, Deus te abençoe, glória a Deus pela sua vida. Então, depois, essa foi a providência que Deus tomou em relação ao homem pecador. Por quê? Porque a ira de Deus já havia se manifestado algumas vezes. Né? A ira de Deus se manifesta no dilúvio e ele destrói toda a humanidade, ficando Noé com seus familiares. Né? A ira de Deus se manifesta depois no deserto, quando ele vem a Moisés e fala, sai da frente, eu vou destruir esse povo todo e vou começar outra nação com você. Né? Moisés então intercede pelo povo, Deus poupa o povo, continua aquela caminhada. E a ira de Deus vem se manifestando contra o pecado, o tempo inteiro contra o pecado. Então a alternativa que Deus deu ao povo foi, recorram a um animal inocente, derramem o sangue desse animal inocente, e o sangue desse animal inocente cobrirá o pecado de vocês. Porque vocês são meninos, vocês são infantis, então quando chegar o tempo maduro, vocês terão um sacrifício definitivo. E aí Jesus vem nesse tempo maduro e ele se oferece em sacrifício por nós, com uma diferença. Agora não é mais um animal inocente derramando sangue inocente para cobrir o pecado. Agora é o Filho de Deus derramando sangue inocente para tirar o pecado. Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então essa é a condição de todos os homens, todos encerrados debaixo da lei, todos encerrados debaixo do pecado, para que o poder da manifestação do sangue de Jesus fosse suficiente para aplacar a ira de Deus contra todos os homens. Então, Romanos 3,19 agora, pastora Cássia. Ora,
Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá vendo? Então, a lei diz aos que vivem debaixo da lei: silêncio, cale-se, você é culpado. A lei denuncia o seu pecado. A lei te conta aquilo que você faz errado. A lei diz para você: o que você fez agora é pecaminoso, atrai contra você a ira de Deus. Não é? Agora o que você vai fazer? Então, é isso que ele está dizendo. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Margarida, boa noite. Estamos em Romanos 3, 22 agora, Margarida. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só. Agora é sem lei. Esse tempo da lei está culminando aqui em Cristo, né? A justiça agora de Deus vai ser testemunhada pela lei e pelos profetas. Uma justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós somos justificados mediante a fé em Cristo, né? Para todos e sobre todos os que creem. Então essa justiça mediante a fé em Cristo é para todos. Todos os que creem, né? E aí não vai haver distinção, porque todos, ele já disse aqui anteriormente, né? No versículo 19 e 20, né? Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, né? Então, em razão de que, versículo 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então agora ele está colocando todos sob a mesma condição de serem candidatos à justificação pela fé. Todos são candidatos a essa justificação, não é? Porque o Senhor Jesus morreu por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, né? Então, e ele amou o mundo. A justiça de Deus é para o mundo, é para a justificação do mundo inteiro. Porém, ela opera em favor dos que creem. E aí não importa, não há distinção, porque todos pecaram, todos estão encerrados debaixo da lei e debaixo da culpa, debaixo do pecado. Todos carecem da glória de Deus. Eu gosto muito da expressão todos foram destituídos da glória de Deus, né? Eu gosto muito dessa expressão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gosto mais dessa versão. Por quê, gente? Porque quando ele fala que eu estou destituído da glória de Deus, ele está dizendo que um dia o homem teve essa glória. Um dia o homem teve a glória de Deus nele. Quando foi esse dia? Quando o homem foi criado sem pecado. E ele viveu debaixo dessa glória e desfrutando dessa glória até o dia em que ele, independente da vontade de Deus, decidiu comer do fruto que Deus tinha dito, não coma. Então, quando ele fala, todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Eu gosto mais dessa versão por isso, porque isso me fará lembrar que um dia o homem participou dessa glória de uma forma muito maravilhosa, muito maravilhosa. O homem carregava essa glória, o homem continha essa glória de Deus. É uma coisa, irmãos, que eu não sei nem explicar isso em palavras, eu não sei nem colocar em palavras, sabe? Eu gosto muito de meditar no texto bíblico e de pensar em coisas impensáveis. Quando eu penso no homem, né, cheio da glória de Deus, eu penso num homem que não tinha limites. E quando eu falo não tinha limites, eu falo no sentido positivo de não ter limites. Ou seja, ele não poderia ser limitado por nada. Ele não era impedido de fazer qualquer coisa. Então, como Jesus entrou no cenáculo sem usar porta ou janela, o homem cheio da glória de Deus transitava sem limites, assim como Jesus transitou sem o limite das paredes. A parede não era limite para Jesus quando ele ressuscitou. Então eu gosto muito de pensar nessas coisas, e aqui eu tenho que confessar a vocês que às vezes eu viajo mesmo, sabe? Eu coloco coisas na minha mente assim para pensar e falo, meu Deus, o homem era um ser extraordinário, fantástico, sobrenatural, não é? O homem estava acima de qualquer outro ser criado. Era uma coisa assim fantástica. E aí pecou, foi destituído da glória de Deus. Agora, essa justificação, aqui também tem um texto que eu gosto de parar para pensar nele, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É gratuitamente em parte. E eu vou dizer por que é em parte. Porque custou um preço caro, custou um preço alto, custou todo o sangue de Jesus Cristo. Então, em parte é gratuito, porque eu não pago por ela, eu não pago por essa justificação, mas Jesus já pagou. Nem tudo que é de graça, né? Eu não devo pensar que tudo aquilo que é de graça não custou nada. Não, custou para alguém. Custou para alguém. A minha salvação custou todo o sangue de Jesus Cristo. A minha justificação custou todo o sangue de Jesus Cristo. Foi caro. Eu é que não pago por ela, porque ele já pagou, mas teve um custo e foi um custo alto. Não é? Ele teve que enfrentar o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a ele mesmo, a natureza humana, porque ele se manifestou em carne. Então ele teve que vencer a natureza humana, não é? Ele teve que vencer todas essas coisas e se oferecer sem pecado na cruz. Teve que ir para a cruz, sofrer a vergonha da cruz, ficar exposto nu naquela cruz, não é? E não fosse a vergonha da nudez, ele ainda teve os seus pés e as suas mãos cravejados naquela madeira, naquele madeiro. Morreu a pior morte que poderia haver naquela circunstância. A mais vergonhosa, aquela que era amaldiçoada. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, essa justificação gratuita é gratuita para mim, para você, porque nós não vamos pagar nada. Mas ela custou caro a Jesus. Ele ficou fração de alguns minutos ou segundos, né, longe do Pai, quando o Pai que viu que sobre ele estava o pecado de toda a humanidade, e Deus, não podendo contemplar o pecado, possivelmente virou o seu rosto naquela hora quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele tempo foi, do meu entendimento, um espaço de tempo grandioso para Jesus. Ele nunca tinha ficado longe da comunhão com o Pai. E por uma fração pequena de tempo, ele ficou longe dessa comunhão, porque o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Então, ele morre a morte do Cordeiro. Morre a morte do Cordeiro. Recebe sobre si por transferência o pecado do mundo inteiro. Mas, quando ele ressuscita,
ele leva ao verdadeiro tabernáculo um sangue puro, sem pecado. E esse sangue puro, sem pecado, é aceito diante de Deus pela minha redenção, pela sua redenção. Então nós fomos justificados gratuitamente, sim, porque nós não pagamos nada, mas Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo. Tudo. Foi muito caro, né? Então, mediante essa redenção que há em Cristo, e foi Jesus a pessoa que Deus escolheu para que no sangue dele, como propiciação, mediante a fé, né, houvesse justiça, porque Deus, na tolerância dele, tinha deixado o pecado do homem cometido antes impune, ficou impune, o homem ficou sem punição pelo pecado que cometeu antes, não é? Antes de Jesus não houve punição, o pecado foi coberto, sabe? O pecado foi coberto. É mais ou menos assim, olha, eu vou usar um exemplo aqui que não é o melhor, tá? Não é o melhor, mas é só para trazer um entendimento simplificado, eu vou até colocar simplificadíssimo dessa ação aqui. É mais ou menos assim, o filho faz uma coisa errada, a mãe encobre aquela ação do pai, para que o pai não fique irado com a ação do seu filho que foi ruim, foi algo que transgrediu as regras da casa, não é? Então, chega um momento quando esse filho vai comparecer diante do pai mais maduro, né? E então, naquele momento ele vai falar, pai, eu era pequeno ainda, eu me lembro quando eu fiz isso. Você fez isso? Fiz, pai, eu estou aqui hoje porque eu preciso pedir perdão, que eu não aguento mais carregar esse negócio nas costas, né? É mais ou menos assim. Quando Jesus vem, ele tira o pecado, sabe? Não tem mais pecado. Mas até ele vir, esse pecado estava apenas coberto. Havia sangue de animal inocente por cima dele, para que ele ficasse coberto. Quando Jesus vem, ele tira esse pecado. Não há mais condenação. Paulo vai falar isso daqui 5 capítulos, né? Ele vai falar, portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, coisa tremenda, coisa linda que Deus fez. Nós nunca vamos compreender em plenitude o que foi realmente o sacrifício do Calvário. Nós nunca vamos compreender em plenitude. Nós só sabemos que fomos perdoados e isso traz uma alegria e um desejo de abraçar Jesus e dizer, Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez. Eu tinha que ter sido morto, eu tinha que ter sido condenado à separação eterna de Deus e eu nem sabia o que era isso. Hoje eu sei, muito obrigado. Muito obrigado. Nós deveríamos viver num nível de gratidão a Deus contínua gratidão a Deus. Nós deveríamos viver assim, em contínua gratidão a Deus. Todos os dias, ao nos despertarmos do sono, nós deveríamos primeiro dar graças a Deus. Senhor, obrigado por essa noite que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu estou respirando agora. O dia nem mal começou, o Senhor já me presenteou com esse oxigênio puro, esse ar puro que eu estou respirando. O Senhor já me presenteou com batidas fortes do meu coração. O Senhor já me presenteou com pulmões fortes que estão sendo cheios desse ar que o Senhor me deu. O Senhor já me presenteou com um sistema cardiovascular que está fazendo circular pelo meu corpo um sangue puro, purificado pelos rins, oxigenado pelos pulmões. Eu quero te dar a minha gratidão. Sabe? Nós devemos nos despertar todos os dias com essa fala diante de Deus. Com essa fala. Porque o que Jesus realizou não tem explicação. O que ele fez nós não compreenderemos em plenitude até o dia que o encontrarmos. Eu creio que quando nós o encontrarmos, nós teremos uma compreensão maior, melhor do que foi que aconteceu. Mas até lá, eu creio que nós nunca saberemos em plenitude o que foi que ele fez, não é? Bom, qual que era o objetivo de Deus
ter agido assim? Ele tinha em mente a manifestação da justiça dele naquele tempo, na plenitude dos tempos, para que ele mesmo, Deus, fosse justo e ele mesmo fosse o justificador daquele que tem fé em Cristo. Olha só, deixa tudo do jeito que está, né? Vamos deixar o pessoal sem punição, para que eles saibam que eu fui justo. Eu providenciei um modo, uma forma, para eles se verem livres da minha ira, livres da minha condenação, livres da minha destruição. Eu providenciei para eles. Então eu quero dizer para eles, eu sou justo. E eu sou aquele que justifica todo aquele que crê no meu Filho. Gente, que coisa linda, que coisa tremenda. Rafael, boa noite, meu irmão. Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu? Não te cumprimentei antes para não perder essa linha aqui que estava muito gostosa. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aqui está a essência do que ele quer falar sobre judeus e judaísmo. O homem não pode ser justificado pelas obras da lei. Então, para com esse orgulho, né, que é sinônimo dessa palavra aqui, jactância, né, que é gloriar-se. Né? Pare de se gloriar nessa coisa que você é detentor da lei, que você recebeu a Torá. Pare de se gloriar nisso. Você não pode ser justificado pelas obras da lei. Você não consegue cumprir toda a lei. Para com isso. Para onde vai essa glória? Essa glória é sua. Você foi destituído da glória de Deus. Que valor tem essa glória que você está aí carregando? Você acha que está carregando? Para onde vai esse orgulho seu? Aí vai dizer, foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Está vendo que lindo? Então ele está aqui trazendo esse entendimento de que o propósito dele não é nem falar contra o judeu, nem falar contra o judaísmo, mas esclarecer o valor da lei, esclarecer o valor do judaísmo e esclarecer o valor da fé. Afinal de contas, nós não podemos ser justificados pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé. Então, exatamente, judeus e gentios, hashtag junto e misturado. Boa essa, né? E é isso que ele vai dizer, né? Em Cristo, judeus e gentios são um povo só. Acabou essa conversa, né? Então, quero aqui encerrar esse momento nosso de meditação tremendo, gostoso demais, né? A gente vê mais uma vez o apóstolo Paulo derramando amor, sendo firme. A gente não vê Paulo passando a mão na cabeça de ninguém, a gente não vê Paulo passando a mão no pecado de ninguém, encobrindo o pecado de quem quer que seja. Ele não faz isso. Ao contrário, ele denuncia o pecado e ele confronta o pecador, não é? E ele faz isso com todo o cuidado pastoral que é possível utilizar, sendo firme, sendo amoroso, sendo verdadeiro, sendo objetivo, né? Todos esses cuidados o apóstolo Paulo tem quando ele trata do pecado, quando ele trata com o pecador. E aqui não está sendo diferente. Ele está abordando a questão da circuncisão e da incircuncisão com muito amor, mas está deixando tudo muito claro, né? Então, qual a vantagem da lei?
Qual a vantagem do judeu? Né? E qual a vantagem nossa? Né? Então ele expõe tudo isso, faz um debate aqui, um monólogo, né? Um debate com ele mesmo, né? Mas ele faz uma explanação maravilhosa do valor da fé, uma explanação maravilhosa do valor da lei, da importância da lei, né? Mas do perigo de se confiar na lei, porque não podemos ser justificados pelas obras da lei. Amém? Glória a Deus! Então, vamos encerrando aqui esse tempo nosso de meditação para a glória do Senhor Jesus.